O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus envia os apóstolos e toda a igreja como ovelhas no meio de lobos. E depois fala que é para a gente não ter medo. Como que você vai enviar ovelhas no meio de lobos e as ovelhas não vão ficar com medo daqueles lobos? Parece lógico isso. É próprio do ser humano ter medo das dificuldades, das perseguições, da dor, dos julgamentos, da condenação, ter medo do mal. Mas Jesus, deixando claro para a igreja que ela viveria uma missão árdua nesta terra. Porque quem são os lobos? Os lobos aqui são os demônios unidos aos corações maus. Mas a gente também pode ser lobo. Diante daquilo que é o projeto de Deus, a gente pode ser lobo, a gente pode dilacerar o projeto de Deus com a nossa inveja, com o nosso ciúme, com as nossas intrigas, com as nossas línguas. Mas Jesus pediu para a gente não ter medo disso. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Diante desse mandato missionário, Jesus deixa claro para a igreja que ela vai enfrentar muitos obstáculos e perseguições, mas o único medo do apóstolo, o único medo do evangelizador, da pessoa que ama a Deus e quer fazer Jesus amado, conhecido, servido, deve ser o pecado. É o pecado que destrói a alma, adoece a alma,
mata o corpo e leva para o inferno. E para que a gente não vivesse uma vida dupla, uma vida que não coaduna com o Santo Evangelho, Deus se fez misericórdia. O Salmo cantou várias vezes para nós hoje o refrão: humildes, buscai a Deus e o vosso coração reviverá. É isso mesmo, é aqui que está a receita do apóstolo: humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Porque Jesus pediu para a gente buscá-lo, para a gente procurá-lo. Mateus capítulo 7, versículo 7: buscai e achareis. E onde que nós vamos achar Jesus? No colo de Nossa Senhora. A primeira adoração da terra foi no colo de Nossa Senhora. Quem que foi o primeiro adorador de todos? São José. E São José, ele viu Jesus, menino, no colo de Nossa Senhora. Nossa Senhora já é adoradora, com Jesus no seu ventre. Santa Isabel, São João exultou de alegria ao ver Nossa Senhora chegar numa pequena casa de Zacarias. Ali aconteceu a primeira adoração. Mas, de fato, depois do parto, quem adorou Jesus menino pela primeira vez foi Nossa Senhora e São José. Fora os dois, quem chegaram foram os pastores de Israel e os reis magos. E eles adoraram Nosso Senhor, o Verbo eterno, no colo de Nossa Senhora. E Jesus desce do seio do Pai para repousar no seio da Santíssima Virgem. E aqui está toda a nossa alegria, aqui está toda a nossa esperança. E é isso que nos ensina esse grande doutor que celebramos hoje, São Boaventura. Ele nasceu na Itália, em Bagnoregio, por isso que é conhecido como São Boaventura de Bagnoregio, na Itália. Estudou filosofia, estudou teologia em Paris, lecionou em Paris, lecionou para os franciscanos, foi eleito prior da ordem franciscana, depois bispo e cardeal. Um homem de muita prudência, de muita razoabilidade, um homem fino na filosofia, de escritos profundos. Quem quiser conhecer São Boaventura, existe um livro traduzido no português chamado As Seis Asas do Serafim. Livro belíssimo, belíssimo. As Seis Asas do Serafim. Um livro composto por um santo de sétima morada, que é para conduzir-nos da via famosa, as três vias, né? Via purgativa para a via iluminativa, até chegar à via unitiva. É aqui que nós perdemos o know-how da santidade. Em todas as escolas de espiritualidade a gente vai ver que existe um know-how de se fazer santos. No século XIX, século XX, XXI se perde tudo isso, por conta de dois regimes malucos que fazem de nós uma espécie assim de roupa suja dentro de uma máquina de lavar, né? Chamado comunismo e capitalismo. Os dois se degladiam entre si e nós, católicos, piedosos, pessoas que querem ser santas, vivem aí no meio dessa máquina de lavar. E essa máquina de lavar, né, que não é de lavar, é de destruir, é de chacoalhar o ser humano, isso aí tem nome, isso chama-se globalismo, modernismo, hedonismo, essa tecnocracia, essa burocracia. Isso está impedindo as pessoas de serem santas, Por isso que Deus está intervindo através de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é toda a nossa esperança. Esperança é a virtude teologal que começa onde as forças humanas já não têm mais o que fazer. A esperança cristã começa onde a sua esperança pessoal e a nossa esperança eclesial, social, nós já não temos mais o que fazer diante desses monstros, deste dragão vermelho, nós não temos mais o que fazer. Por isso Nossa Senhora é toda a nossa esperança. Porque a esperança cristã, a virtude da esperança, spes, Papa Bento XVI,
especialista em São Boaventura, estudou São Boaventura a vida inteira, escreveu um livro, uma encíclica sobre a esperança, Spe Salvi, trecho tirado de Romanos 8:24, somos salvos pela esperança, e ali ele explica o que é esperança. Esperança é a virtude teologal que Deus nos concede para ver o invisível, para crer no inacreditável, para esperar contra toda esperança. Isso é esperança. A esperança começa onde não tem mais possibilidade. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está indo, enquanto você está voltando, enquanto você está calculando, enquanto você está comprando, vendendo, medicando, ali ainda está o esforço humano. A esperança começa onde já não tem mais o que fazer. Por isso que o coração imaculado de Maria triunfará. E o Salmo cantou para nós hoje: humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. E humildes, aonde vós encontrareis o Senhor Deus? No colo de Nossa Senhora, porque foi lá que São José o encontrou, foi lá que os santos pastores de Israel o encontrou, foi lá que os reis magos, vindo de uma terra distante pagã, o encontrou. Esse mundo que voltou a ser pagão encontrará o Jesus dos evangelhos, o Jesus do Pai, o Jesus que desce do seio da Trindade, o verdadeiro Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, só encontrará no colo de Nossa Senhora, porque ela é sedis sapiensi, ela é sede de toda sabedoria. E São Boaventura, ele ensinava muito a respeito da perseverança final. A igreja que está caminhando no meio dos lobos, dos regimes idolátricos e ideológicos, nós que estamos caminhando em meio aos espinhos e os pedregulhos desta vida, nós precisamos firmar a nossa esperança unicamente em Deus, mas não o Deus da cabeça do X, do Y, do Z, não o Deus da cabeça do guru, o Deus da cabeça do pastor, o Deus da cabeça do teólogo da libertação, não. O Deus eterno, todo-poderoso, que a gente encontra no seio da Santa Igreja Católica, no magistério, no catecismo, na doutrina dos santos doutores, é esse Jesus Cristo de Nazaré que salva. Só no nome dele há salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E aqui nós temos a sabedoria de São Boaventura, que nos ensina a perseverar, porque Jesus Cristo deixou muito claro, Mateus 24, 13, todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E São Boaventura, na sua obra As 6 asas do serafim, ele fala sobre nós, para nós, a respeito da perseverança final. Ele diz assim: embora tenha alguém alcançado o fundamento de todas as virtudes, contudo, não se aparece glorioso diante dos olhos de Deus, se lhe falta a perseverança, que é consumadora das virtudes. Nenhum mortal, por mais perfeito que seja, é digno de louvor durante a sua vida, enquanto não conclui com um bom termo, um feliz êxito, o bem que começou. É porque a perseverança é o fim e a consumadora das virtudes, nutridora dos merecimentos, a medianeira de todos os prêmios, ensina São Bernardo. Por isso o próprio São Bernardo, no mesmo lugar, diz: tira a perseverança, e nem os obséquios, nem os benefícios merecem gratidão, nem a fortaleza a sua glória. De pouco serviria o homem ter sido religioso, paciente, humilde, devoto e continente, ter amado a Deus e possuído as demais virtudes,
se lhe faltasse a perseverança. É verdade que todas as virtudes correm, mas só a perseverança recebe o prêmio. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Porque não aquele que principiou, mas quem tiver perseverado até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. Pelo que diz São João Crisóstomo, para que servem as searas florescentes se depois murcharem? Isto quer dizer, não servem para coisa alguma. Se, pois, Virgem diletíssima de Cristo, essa Virgem deve ser a nossa alma, viu? Possuíres alguma habilidade em boas obras, ou antes, porque tem muitas virtudes, persevera nelas, progride e com ânimo varonil, exerce nelas a milícia de Cristo até a morte. Desta forma, quando vier o último dia e o fim da tua vida, receberás com recompensa o prêmio dos teus labores, a coroa da honra e da glória. Cristo, teu único dileto, te fala por isso no Apocalipse: sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Não é outra coisa esta coroa senão o prêmio da vida eterna, que todos os cristãos devem ardentemente desejar. Tão grande é este prêmio que, segundo São Gregório Magno, absolutamente ninguém é capaz de tê-lo em devido a preço, tão abundante é que ninguém pode enumerá-lo. É, enfim, de tanta duração que jamais pode acabar ou terminar. A este prêmio, a esta coroa da vida eterna, te convida o teu amado, esposa de Jesus Cristo, nos cantares, com as palavras: vem do Líbano, esposa minha, amiga minha, vem do Líbano, vem para ser coroada. Levanta-te, pois, amiga de Deus, esposa de Jesus Cristo, pomba do Rei Eterno, vem, corre às núpcias do Filho de Deus. Eis que toda a corte celeste te aguarda, porque tudo está preparado. Não esqueçamos do céu, não queiramos resolver os nossos problemas aqui na terra. Você vai ficar louco, ficar maluco. Nossa vida não é aqui desse mundo. Nossa esperança está na glória, nossa esperança está no céu. Aqui é o lugar da perseverança, da luta. Aqui é o lugar do apostolado, da entrega, da renúncia, da purificação. Aguarda-te um servo rico e nobre para te servir num manjar precioso e delicioso, para te saciar, uma companhia doce e amável, sobretudo, para se alegrar contigo. Levanta-te, pois, e corre apressadamente às núpcias, porque ali te espera um servo rico para te servir. Este servo não é outro senão o coro angélico, ainda mais, é o próprio Filho de Deus eterno, conforme Ele mesmo diz no seu Evangelho: na verdade vos digo, em verdade, cingir-se-á e os fará sentar-se à mesa e passando os servirá. Quem serve Jesus na terra será servido por Ele no céu. Lucas 12, 37. No céu, na glória. Aqui é um vale de lágrimas. Aqui é um lugar de passagem. Devemos viver bem? Sim. Da melhor forma possível? Sim. Mas vocês estão percebendo que tem coisas que fogem da nossa capacidade, da nossa organização. Por isso, esperança. Ó, quanta honra para os pobres desprezados no céu! Quando terão o Filho de Deus, o sumo Rei, e toda a corte celeste por esse servo. Preparado está também um manjar precioso e delicioso para o saciar. O próprio Filho de Deus preparará a mesa com suas próprias mãos, conforme atesta o Evangelho, dizendo: eu vos preparo o reino, como meu Pai o preparou, para comerdes e beberdes a minha mesa, a mesa do meu reino. Lucas 22, 29. Ó, como é suave e delicioso o manjar que Deus em sua bondade preparou para os pobres. Salmo 67, versículo 11. Como é feliz
Quem saboreia no meio do reino dos céus aquele pão que pelo fogo do Espírito Santo foi feito no seio da Virgem Maria. Quem que vai ter mais glória no céu? Quem que vai ter mais força nas tribulações aqui na terra? Aquele que se acerca dos santos altares para receber o pão vivo descido do céu, que foi formado pelo fogo do Espírito Santo no seio de Nossa Senhora. Quem come deste pão viverá eternamente. João 6,15. Com tal comida, com tal pão, esse Rei Celeste alimentará e saciará os seus eleitos à sua mesa, consoante as palavras do livro da sabedoria. Sabedoria 16, versículo 20 e 21. Nutriste o teu povo com a comida dos anjos e deste-lhes em trabalho o pão do céu, que encerra todas as delícias e toda a suavidade de sabor, e servindo à vontade conforme o desejo de cada um. Eis desta natureza é a refeição divina. Não menos está preparada uma companhia doce, doce e amável, para se alegrar contigo. Ali estará Jesus com o Pai e o Espírito Santo te esperando. Ali a Virgem Maria, rodeada de um coro florífero de virgens. Ali os apóstolos, mártires, confessores e o exército celeste de todos os eleitos. Muito digno de compaixão é quem não for associado a tão nobre sociedade, e todo morto deve ser o desejo de quem não almeja ser recebido na companhia da Virgem, dos anjos e dos santos no céu. A Virgem Maria é toda a minha esperança, na vida, na terra, na morte e no céu. Aprendamos com os santos, deixemos-nos instruir, porque vivemos em meio aos lobos, mas não precisamos ter medo. Só precisamos ter medo de nós mesmos, porque nós nos tornamos os maiores inimigos da salvação. É o ego. Nem o demônio consegue ser mais nocivo para nós do que nós mesmos sem Deus. O ser humano sem Deus, ele é autodestruidor, ele se destrói, ele acaba com a sua vida, com o seu corpo e com a sua alma. E para que isso não acontecesse, o Filho de Deus desceu da terra e morreu numa cruz. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.